Eu demorei 30 anos para fazer sucesso do dia para a noite. Como construir uma mentalidade vencedora? Essa mentalidade. Você tem que ter um motivo interno para você entrar em ação. O ambiente sempre vence. O mundo que eu vivo molda a maneira como eu vejo o mundo. Um dos maiores especialistas de marketing e vendas do país. Não existe marketing e vendas. Tudo é vendas. Existe muito barulho sobre marketing e vendas na internet. Mas hoje aqui nesse episódio, no podcast Saia do Rascunho, um dos maiores nomes quando o tema é marketing e vendas. Aqui comigo, Conrado Adolfo, esse cara que está no mercado, um empresário há 30 anos, autor best-seller, uma pessoa que eu respeito, tenho uma profunda admiração. Já contribuiu muito com a minha carreira, com os meus negócios e hoje eu estou aqui para entrevistá-lo, para hackear a mentalidade, o modelo mental desse cara que faz acontecer, que é coerente, congruente e consistente, que se posiciona, que faz a diferença. Então fica comigo, eu tenho certeza, pega papel e caneta, faça as suas anotações e já tira do rascunho o quanto antes o que você vai receber com maestria aqui. Eu quero fazer um agradecimento. Esse podcast é patrocinado pelo Titanium Club, um clube que eu lidero e que tem como propósito o crescimento pessoal e acelerar o resultado dos negócios. Seja bem-vindo, Conrado. Que privilégio é esse? Que responsabilidade, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. A gente tem muito a contribuir com a sociedade, porque nós somos pensadores, nós somos produtores de conteúdo de qualidade. A gente tem história, a gente tem trajetória. Então é importante que a gente mostre para o mundo ideias que talvez o mundo não esteja tão acostumado e que na nossa bolha a gente discute o tempo todo. Então é importante a gente levar isso para as pessoas. Conrado, vamos lá. O que as pessoas precisam saber sobre o Conrado? Mais alguma coisa que você gostaria de pontuar? Eu acho que tem uma coisa que você falou, empresário há 30 anos, né? Eu sou empresário há 29 anos, vai fazer 30 anos agora em 2026, né? Que é desde 96. Só que tem gente que pode pensar o seguinte, caramba, mas 30, eu conheço o Conrado há 5 anos, conheço o Conrado há 2 anos, conheço o Conrado há 6 meses, o cara está há 30 anos como empresário. É isso, 30 anos como empresário. Porque é aquela história de eu demorei 30 anos para fazer sucesso do dia para a noite, né? Então, são 30 anos aprendendo como ser empresário. 30 anos, já quebrei, já perdi dinheiro, já ganhei muito dinheiro, já perdi o dinheiro de novo, já ganhei tudo de novo. Então, é uma jornada, né? Então, isso aí, quando você falou de consistência, é importante porque para você ser empresário e ter sucesso, você tem que ter consistência. A tua mente tem que ser voltada para a consistência. Tem muito um ponto de eu não sei quanto tempo vai levar, eu só sei que eu vou chegar lá. Então, não importa se vai demorar 5 anos ou 20, mas eu vou chegar. Por quê? Porque eu sou paciente, eu sou determinado e eu curto a jornada. Eu não penso só no destino. O destino ele vai chegar, mas o destino... O que um prêmio Nobel de literatura ele faz no dia seguinte que ele ganha o prêmio Nobel? O que ele faz? Ele volta para o computador dele e começa a escrever o próximo livro. O que um montanhista faz quando ele chega no cume da montanha? Ele desce e ele vai procurar qual é a próxima montanha. Então, um prêmio, um destino, um alcançar, ele é apenas uma parte da jornada. O destino é a própria jornada, não é o destino em si. Então, para ser empresário há 30 anos e continuar gostando do que faz, você tem que curtir o processo, não curtir o destino. Nossa, agora eu fiquei rico, pronto, vou aposentar. Mas como assim? Não existe isso. Então, se você está pensando assim, você não vai conseguir chegar lá, porque você não curte a jornada, você não curte o caminho, né? Você não curte o devir, o dia a dia. Então, acho que isso é importante comentar. Para chegar nesse nível de consciência sobre a jornada, o destino e toda a forma de construção desse percurso, eu acredito, né, que a mentalidade sustenta essa visão. Né? E você é um cara que, ao longo desses 30 anos, e eu acompanho fortemente nos últimos 6 anos,
falou muito sobre mentalidade, sobre o impacto da mentalidade, sobre como construir uma mentalidade vencedora. E a minha pergunta agora é: como? Como construir uma mentalidade vencedora? Essa mentalidade que sabe que o topo vai chegar, que tem o recomeço, que tem a próxima etapa e que precisa curtir a jornada, e que muitos podem estar pensando e que estão nos assistindo, mas aqui eu não consigo fazer assim. Como eu faço? Tá. Então, vamos entender uma coisa. Mentalidade é uma palavra subjetiva demais. As pessoas confundem mentalidade com um discurso de motivação barata. E muitas vezes, motivação não é motivação, é animação. Existe uma diferença entre animação e motivação. Animação, você sai de uma palestra e você sai muito animado, mas você não sai motivado. O que é motivação? É a famosa motivo para a ação, né? Você tem que ter um motivo interno para você entrar em ação. Você estar animado, ânima é movimento. Então você entra em movimento. Você fica em movimento, mas não somente você está motivado para ter uma atitude, para manter aquela decisão. Então essa é a primeira distinção que eu quero fazer. Animação e motivação são coisas diferentes. Então muita gente fica animada, mas a animação passa. No dia seguinte o cara não está mais animado, porque a vida começa a engolir ele. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, vamos definir primeiro, para a gente aprender como ter uma mentalidade forte. Vamos definir o que é mentalidade. Isso, boa. Mentalidade é um conjunto de coisas que você tem na sua mente, as suas experiências, que geram as suas crenças, etc., que fazem você ter uma visão do mundo. Então, por exemplo, digamos que a infância de uma pessoa foi uma infância que o pai era empresário, muito bem sucedido, ele saiu do nada, ele cresceu, ele chegou muito longe, ele acredita que o esforço leva ao sucesso, aquela criança ela vive no meio de empresários, ela vive no meio daquele trabalho, daquela construção, ela começa a participar e ela vê a construção, vê o crescimento, ela vai ter um tipo de visão de mundo diferente daquela pessoa que nasceu numa comunidade, que tudo era difícil, que faltava comida. Cara, as visões de mundo são diferentes. Para o mundo é uma guerra. O mundo é cruel, o mundo é duro. Para o outro, o mundo é um mar de oportunidades. O mundo é vitória, o mundo é abundância. O simples fato deles nascerem em locais diferentes já cria uma visão de mundo inicial diferente. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que partir daí. Então a mentalidade é muito a visão de mundo que você tem. O que é o mundo para você? Eu acho que você que está assistindo a gente se pergunta, o que é o mundo para você? O que é o mundo? Para mim, especificamente, o mundo era uma guerra. Por quê? Infância pobre, eu não fui miserável, não. A gente comia e tudo, mas pobre. Então, o mundo era sempre aquela coisa de vamos lutar para vencer. Escassez, dificuldade. E não vou falar que foi assim, nossa, minha vida foi uma desgraça. Não foi. Foi, vamos botar aí classe média baixa, classe baixa alta. Então ali, né? Eu estava naquele lugar ali. A gente começou em classe baixa e virou classe média baixa. Só que eu vi o esforço da minha mãe, tá viva, mas ela lutou muito para chegar onde a gente está, mas muito esforço, muita luta, e eu vi isso. Só que o esforço levou, de fato, a uma vida melhor. Então, a minha crença é, se eu me esforçar, e se eu me esforçar do jeito certo, eu vou vencer. Mas por quê? Porque eu vi isso na minha infância. A minha mãe se esforçou. Só que ela se esforçava, entendia o que funcionava, o que não funcionava e mudava um pouquinho o rumo. Opa, isso aqui está funcionando, isso aqui não está. Então eu vou parar de fazer isso, vou fazer isso aqui. Opa, tem uma oportunidade ali, eu vou fazer aquilo ali porque parece que dá mais certo. Deu certo, vou continuar fazendo. Então isso foi uma coisa. E a segunda coisa é, minha mãe trabalhou, hoje aposentada, trabalhou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro durante 30 anos, 35 anos. E ali, né? Trabalhando, todo santo dia. Eu via minha mãe acordar às 5 da manhã. Na verdade, eu não via, né? Porque eu era criança, eu nem estava acordado nessa hora, para sair para entregar mandado para bandido subir no morro. E algumas vezes eu subi o morro com ela. É que o morro da década de 80 não era o morro da década de hoje, era um morro diferente.
mas ela estava ali subindo no morro para entregar mandato para bandido. Então eu vi isso, eu presenciei isso, e isso moldou a minha visão de mundo. Isso moldou as minhas características, isso moldou a maneira como eu vejo o esforço. Só que tem gente que se esforça, não chega a lugar nenhum, porque está se esforçando do jeito errado. Ela erra, ela não entende que ela errou e ela continua fazendo a mesma coisa. Existem esforços e esforços, são coisas diferentes. Eu vi a minha mãe se esforçando e corrigindo a rota, se esforçando e corrigindo a rota, se esforçando. Achou uma rota, continua 30 anos naquilo. Eu vi, eu presenciei isso. Isso construiu uma visão de mundo. Então, mentalidade é uma visão de mundo. É uma maneira como a gente vê o mundo. Tá? Então, esse é o quê. Tá. Pode falar. Eu ia dizer, porque eu tenho certeza que tem pessoas nos ouvindo que me disseram que estão pensando assim, Conrado, mas e o mundo que eu vi que não me mostrou possibilidades como as tuas? Como aí vem o segundo ponto. Isso. Aí é o como. É o como. Como eu construo. Isso. Mentalidade é isso. Agora, como é que você constrói a mentalidade? Então, primeira coisa é, todo mundo tem uma mentalidade. Todo mundo tem um conjunto de crenças. Todo mundo acredita em alguma coisa. Eu não estou falando crença religiosa. Tem gente que acredita que o mundo é uma guerra, tem gente que acredita que o mundo é uma festa, tem gente que acredita que o mundo é um mar de oportunidades, tem gente que acredita que o mundo é cruel. Então, existem 3 tipos de visão que constroem a nossa mentalidade. A nossa visão sobre nós mesmos, a visão sobre o outro, a visão sobre o mundo. Então, a minha visão sobre eu mesmo é a minha identidade. Por exemplo, a minha identidade é eu sou uma pessoa forte. Cara, acabou. Eu sou uma pessoa forte. Fim. E se eu sou uma pessoa forte, eu vejo uma situação que é bizarra e eu vou falar o seguinte, cara, eu sou forte, então eu tenho uma boa probabilidade de sair dessa situação. Não sei se eu vou conseguir, mas eu tenho uma boa chance. Por quê? Porque eu sou forte. Eu sou vendedor. Eu gosto de vender. Então, se eu vejo uma situação ruim financeira, eu falo, não, eu consigo vencer essa situação, por quê? Porque eu sei vender, porque eu gosto de vender, porque eu sou vendedor. Olha que interessante, eu falei 3 frases aqui que são diferentes. Primeiro, eu sei vender, técnica. Eu gosto de vender, emoção. Eu sou vendedor, identidade. Então, e eu sou forte. Então, eu consigo me manter durante muito tempo fazendo aquilo funcionar. Essa é a minha visão de mundo. Só que tem gente que fala, eu sou fraco. Eu sou fraco não, eu não vou me meter naquela situação porque eu não vou vencer. Por quê? Porque eu sou fraco. A pessoa se acha fraca. Ela tem um sentimento de que ela é menor do que as coisas. Então isso é uma visão de mundo. Agora, como é que você muda isso? Primeira coisa é, você muda isso quando você muda a sua visão sobre você mesmo, quando você muda a visão sobre o outro, quando você muda a visão sobre o mundo. É assim que você muda. Porque isso constrói a tua identidade, as tuas crenças, aquilo que os teus valores, etc. Como que você muda a visão sobre você mesmo? Se colocando em situações. Então, por exemplo, como é que eu criei a minha visão sobre mim mesmo? Pelas experiências que eu tive. Eu tive várias experiências na infância, eu tive várias experiências na adolescência, na minha idade adulta, ali no início da idade adulta, e aquilo foi construindo a minha identidade. Eu comecei a ficar consciente sobre quem eu sou. Então, eu sou uma pessoa forte. Por quê? Cara, porque várias situações difíceis eu consegui sair. Então, eu sou forte. E quanto mais eu acho que eu sou forte, mais forte eu me torno. Porque eu vou me colocando em situações cada vez um pouquinho mais difíceis e eu consigo sair. E quando eu não consigo sair, eu penso, opa, aí eu vou lá para aquele outro lado. Tá, eu tenho que entender o que eu errei. Porque se eu entendo o que eu errei, eu mudo um pouquinho a rota, testo de novo e vou melhorando o meu approach, a minha abordagem em cima daquela situação. Aí uma dada hora eu saio da situação. Então eu sou forte e eu sou inteligente. Inteligente não é você ser gênio. Inteligente é você conseguir resolver situações, principalmente situações que você nunca passou. Só que várias vezes que você nunca passou de uma situação, você não resolve. E daí você vai aprendendo como resolver e uma dada hora você passa a resolver, você fica mais inteligente. Então eu tenho as minhas experiências e aí eu vou me colocando em algumas situações que antes eu falava, cara, eu acho que eu não consigo resolver isso. E aí eu consigo. Eu começo a ter novas experiências. Eu tendo novas experiências, eu começo que a gente chama de reeditar aquela minha convicção sobre mim mesmo. Então, à medida que eu aprendo, e aí vem a técnica, eu posso não saber resolver uma situação porque eu não sei como resolver. Mas se eu aprendo a resolver, eu consigo resolver. E daí eu mudo a minha percepção sobre mim mesmo. Então, por exemplo, eu não consigo resolver, eu não gosto de vender. Não sei, não gosto, tenho raiva de quem sabe. Tá, mas e se eu aprender a vender? De repente, se eu aprender a vender, eu vou começar a vender e falar assim, cara, eu sei vender.
Caramba, eu sou vendedor. Eu sei vender e eu sou vendedor. Porque eu tive a técnica, conhecimento. Conhecimento muda crenças. Porque eu passo a saber a técnica, eu passo a fazer, eu passo a acertar e eu passo a acreditar que aquilo é possível. Porque agora eu sei, eu tenho técnica. Uma outra... Pode falar. Eu ia dizer, para as pessoas que estão nos ouvindo, que pensam o contrário, cara, eu não sou bom, eu não consigo, não vai dar certo, eu tenho dificuldade, não é para mim, eu não vou fechar esse negócio, porque existe a pessoa que tem esse mindset. Sim, o que você está dizendo aqui é, eu preciso identificar literalmente o meu sentimento, a minha emoção, o meu pensamento, e eu preciso nutrir ele com conhecimento, com informação, para que... Informação. Técnica. Isso aí. Essa é a primeira coisa. Tá. Primeira coisa é conhecimento, na tua... Tá. Que quem está assistindo a gente aqui está buscando isso. Então ele já está tendo um conhecimento. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer que se eu não gosto de vender, eu não sei me relacionar. Tem gente que fala o seguinte, eu tenho o dedo podre. Nossa, eu só escolho a mulher, eu só escolho traste, eu só escolho canalha. Tá, mas será que você não está com a técnica errada? Porque talvez você escolha pelo status que o cara tem e não pelos valores que ele tem. É uma técnica diferente, é um critério diferente de escolha. Então, com isso, se você aprende, se você adquire conhecimento, você começa a fazer escolhas melhores, você começa a tomar decisões melhores. Só que quando você toma decisões melhores, você começa a acertar e aquilo gera um sentimento bom. Eu nem vou falar aqui de adrenalina, não vou falar de citosina, não vou falar disso. Eu vou falar de sentimento bom. Você passa a ter um sentimento melhor, você fica animado com aquilo. Você fala, nossa, que legal, eu consegui fazer uma coisa certa. Por quê? Porque eu aprendi como fazer. Só que quando você começa a fazer aquilo certo, você passa a gostar daquilo. Porque quando você acerta, você começa a ter uma explosão de hormônios em você que faz você ter um sentimento bom. O que é gostar? Cara, gostar é você ter um sentimento bom com relação àquilo que você está fazendo. Você começa a gostar daquilo. Só que sentimento é hormônio. Emoção é hormônio. A gente é uma bomba de hormônios, uma bomba de emoções. Então, você começa a gostar. Então, você agora sabe. Uma vez que você sabe, você começa a acertar aquilo. Então você começa a gostar daquilo, e aí, à medida que você vai gostando e você começa a ter aquele sentimento bom de ter acertado, aí você acerta de novo, você começa a trazer isso para a tua identidade. Eu não nasci vendendo. Eu nasci um bebê, careca, banguela, com fome e chorando. Eu nasci assim. Eu nasci uma folha em branco. Mas, uma dada hora, eu vi alguém vendendo, que eu não chamava de vender, eu não sabia nem o que era, e eu repeti, ou seja, eu aprendi. Eu peguei um conhecimento e eu simplesmente repeti. Fui mal das primeiras vezes, mas a minha criação eu sou forte. Pelo esforço eu consigo superar adversidades. Então, se eu continuar fazendo isso, eu vou vencer. Daí vem aquele outro lado da minha mentalidade. Eu continuei fazendo, continuei aprendendo e melhorando a rota. Uma dada hora, eu comecei a acertar, eu comecei a vender. De maneira rudimentar, vendendo pulseira na escola com 11 anos de idade. Eu comecei lá. Eu tenho 52, eu vendo há 41 anos. E aí eu comecei a acertar, eu comecei a gostar. Quando eu comecei a gostar, eu falei, nossa, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, e uma dada hora eu falo, nossa, eu quero ser isso, porque eu quero ser esse sentimento bom que eu sinto. Eu quero ser esse sentimento bom, essa emoção boa, essa coisa gostosa de acertar, de fazer bem feito. E daí eu começo a trazer para a minha identidade, eu sou o vendedor. Então eu aprendi a técnica, eu comecei a acertar, logo comecei a gostar, e aí eu trouxe isso para a minha identidade. Por quê? Eu quero me sentir bem assim o tempo todo. Eu não quero me sentir bem assim só em uma situação. Então, quando eu trago para a minha identidade e falo eu sou o vendedor, eu estou trazendo aquele sentimento bom para mim. Eu sou o vendedor. Ponto, acabou. Uhum. Então, a mentalidade é esse conjunto de crenças sobre mim, sobre o mundo, sobre aquilo que é importante para mim, que são os valores. Então, tudo o que eu acho do mundo. Só que, um outro ponto aqui. O mundo que eu vivo molda, o ambiente sempre vence. O mundo que eu vivo molda a maneira como eu vejo o mundo. Tem uma frase do Schopenhauer, que é um pensador alemão, que ele fala o seguinte: o homem toma como os limites do mundo o seu próprio campo de visão. O homem toma como os limites do mundo, ou seja, esse é o mundo, o seu próprio campo de visão.
Só que o mundo é muito maior do que isso. Só que a gente vive sempre nas nossas bolhas. Ou seja, o mundo é isso porque é isso que eu estou vendo. Só que existe um mundo lá fora. Só que o mundo que a gente vive, ou seja, o ambiente que a gente vive e as pessoas com as quais a gente convive, molda a nossa visão de mundo. Se eu quero mudar a minha visão de mundo, eu tenho que mudar a visão que eu tenho sobre mim, ou seja, minhas experiências, o que eu sei, o que eu gosto, etc. E eu tenho que mudar a visão sobre o próprio mundo. Como que eu mudo a visão de mundo se eu vivo em um determinado mundo? Eu tenho que sair do mundo e ir para outro mundo. Eu tenho que me colocar em outros ambientes e conversar com outras pessoas. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o peixe não sabe que a água existe. Já parou para pensar nisso? O peixe não sabe que a água existe. Porque para ele a água é tudo, né? A água é tudo. Ele não sabe que a água existe. Há muito tempo atrás a gente não sabia que o oxigênio existia. Por quê? Porque é o tudo, né? Tá aqui, ó. A gente está respirando, mas a gente não tem a percepção de que a gente está respirando uma coisa e existe um lugar que não tem a coisa. Então, quando eu vou para o espaço, não tem a coisa, o oxigênio. Então, onde eu vivo não é o todo. Porque existe um outro lugar que não tem aquilo que tem aqui, que eu acho que é o todo. Então, não é o todo, é só parte. O todo é onde eu tenho e onde eu não tenho. Tudo, aquilo é o todo. A gente vive no meio da nossa visão de mundo, porque a gente vive no nosso mundo. Eu vivo nesse mundo aqui. Então, isso para mim é o mundo, ou seja, é o todo. Então o peixe, ele vive no mundo dele, que é a água. Quando que ele descobre que a água existe? Quando eu tiro ele da água. E daí ele pensa, né? Vamos botar uma alegoria aqui. Ele pensa, nossa, cadê a coisa? Aqui não tem a coisa. Eu não, né? O peixe fora d'água. Ele não tem nem linguagem. No peixe fora d'água. Ele não tem nem linguagem para exprimir aquilo que ele está sentindo. Ele não tem linguagem. Não existe a palavra não coisa. Uhum. Não existe nem a palavra coisa. Porque a coisa é tudo. Ele nem tem palavra para aquilo dali. Porque aquilo é tudo. A gente funciona da mesma maneira. A gente está no nosso mundo. Quando a gente sai do nosso mundo, a gente fala, opa, peraí. Só que a gente tem consciência. Então a gente começa a comparar. A gente tem lobo frontal, a gente tem córtex, neocórtex. Então a gente faz relação de custo-benefício. Então a gente fala o seguinte, peraí. Eu estava num mundo que as pessoas agiam dessa maneira. Agora eu estou num outro mundo, que é um outro lugar, que as pessoas não agem daquela maneira. Então aquela não é a única maneira das pessoas agirem. Aqui no Brasil, se você atravessar com sinal verde para os carros, você morre atropelado. E às vezes até vermelho. Só que aí eu fui para São Francisco. Passei 2 meses lá, Califórnia, São Francisco. Lá os carros param, independente se tem sinal ou não. Então você põe o pé na faixa, o carro para, acabou. E obviamente nos neighborhoods, né? Nos bairros, né? Não no centro da cidade, ali é outro jogo. Mas nos bairros, você põe o pé, os carros param. Ou seja, peraí, então as pessoas não agem sempre da mesma maneira. Caramba, então aqui os carros param. Lá no Brasil os carros não param, ou dependendo do lugar, né? Que interessante isso. Eu começo a mudar a minha opinião sobre o outro. Porque se eu acho que o outro é sempre a mesma coisa, eu generalizo. O que acontece é que eu crio uma crença de que o ser humano é assim. Se eu vivo num mundo em que as pessoas mentem, roubam, matam, o ser humano é podre, o ser humano é péssimo. O mundo é uma guerra, o ser humano é a desgraça. Mas se eu vou para um lugar que o ser humano ajuda... Primeira coisa, qual é o primeiro pensamento de uma pessoa que sai de um lugar hostil para um lugar gentil? Ele está querendo alguma coisa. Ele está fazendo isso, mas tem alguma coisa por trás. Interesseiro. Esse é o pensamento. Interesseiro. Esse é o pensamento. Por quê? Porque ele vive num lugar hostil, ele tem uma crença de hostilidade e de repente ele vai para um lugar gentil. Aí ele continua com a crença de hostilidade, ele não muda. Só que à medida que ele vai tendo experiências diferentes com o outro, ele vai mudando a opinião dele sobre o outro e sobre o mundo. Então a melhor maneira de mudar a mentalidade é, primeiro, experiências novas a partir da técnica. Segundo, ir para outros mundos, ir para outros lugares, conversar com outras pessoas. Eu estou o tempo todo conversando com gente diferente. Eu quero conversar com a mulher da faxina e com o bilionário. E eles dois são 2 seres humanos.
por um acaso, em posições sociais diferentes. Beleza. Ok, a vida levou para caminhos diferentes. Mas os dois são seres humanos, os dois têm sabedoria, só que sabedorias diferentes. E tá tudo bem. Então, sabe que eu falo uma frase no meu movimento que é: a ambiência muda o jogo. É isso Porque aí. no momento que em toda a minha trajetória, eu busquei muitos ambientes para nutrir a minha visão. Eu tenho a perspectiva que eu posso pegar a tua visão emprestada. E foi o que eu fiz. Eu te conheço há 5 anos. E eu peguei muito a tua visão emprestada. Sobre o que fazer, sobre o que não fazer. Sobre enxergar coisas que eu não enxergava sozinha e nem na ambiência que eu convivia. Então, eu acho que quando a pessoa tem essa percepção de que eu posso ter todo o conhecimento que eu buscar, mas quando eu sentar do lado de alguém que já fez, isso vai me mostrar o que não fazer, ou como fazer diferente, ou vai me conectar com alguém que faz de outra forma. E tudo isso abastece a minha visão. Então, aqui o que eu peguei, deixa eu ver se eu compreendi, vou colocar uma coisinha aqui da minha metodologia. É preciso, então, a gente tem a nossa visão de mundo, para construir uma visão de mundo que nos leva a uma mentalidade vencedora, a vencer, a realizar. Vamos fazer uma distinção aqui. Quando a gente fala de mentalidade vencedora, cada um tem um conceito de vitória diferente. Como sucesso, como prosperidade, como todos os atributos à realização, exatamente, né? Qual é o teu conceito, né? Exatamente, mas tem um ponto aqui, quando a gente fala, você tem que ter uma mentalidade vencedora. Parece que a pessoa mudar para Alphaville, comprar uma Cayenne, né? Porque tem muito esse estereótipo de mentalidade vencedora é a pessoa ter dinheiro. Não, sinceramente. Eu conheço gente que a vitória dele é ele morar numa fazenda, com um tempo, mas ele não pode porque ele trabalha num emprego que ele mora na cidade. E ele está progredindo, ele está ganhando mais dinheiro, mas para ele aquilo é uma prisão, não uma liberdade. E ele quer liberdade, o valor dele é liberdade. Uhum. Então a mentalidade vencedora é o que é vitória para cada um. Isso, o que é realização para você. Realização. Mas é importante pontuar isso porque muitas vezes se atribui só ao ter. E nós Só estamos ter, falando de sucesso, ser. É isso aí. Nós estamos num papo de ser, mas que impacta o ter. Ser, fazer e ter. É isso aí. E aí você precisa entender qual é o teu ter. Isso, né? é isso aí. O teu Cada ter. um tem uma vitória. Então a mentalidade vencedora de um não é a mentalidade vencedora do outro. Uhum. Porque não existe um padrão de mentalidade vencedora. Existe um padrão de mentalidade para fazer mais dinheiro, para ter mais liberdade, mas a vitória de cada um são coisas diferentes. Isso, mas para construir essa vitória, você acredita que é importante o conhecimento, é importante a ambiência, é importante a pessoa desenvolver uma nova visão para a sua identidade, construir essa nova visão. Tem alguns pontos que eu desenvolvi uma... Desculpa, só um ponto aqui que você está falando. Eu vou pensando em várias coisas, eu vou colocando aqui no meio, que é por que é importante você trabalhar a sua mentalidade caso você não esteja alcançando os resultados que você deseja. Porque tem gente que fala assim, nossa, minha mentalidade está errada. Não, peraí, calma, talvez não esteja, não é isso. Você está alcançando os resultados que você quer nas áreas da sua vida? Ah, eu ganho dinheiro, eu tenho reconhecimento, mas o meu relacionamento está ruim. Tá, então, nesse lugar aqui, talvez você tenha uma visão de mundo com relação a relacionamentos que não está te levando ao que você quer. Porque se a pessoa quer ficar solteira e ela está solteira, ela está tendo sucesso. Para ela, aquilo é vitória. Agora, se ela quer ter um bom casamento e ela está solteira, tem um problema. Para ela, aquilo, ser solteiro, não ter um relacionamento legal, aquilo não é vitória para ela. Então tem alguma coisa na mentalidade dela que está fazendo com que ela tome decisões ruins. Porque, vamos entender o seguinte, primeiro a gente pensa com a matéria-prima que foi colocada lá dentro, que são as nossas experiências, o ambiente que a gente vive, tudo que entra na nossa mente. Por exemplo, eu não vejo filme de terror, eu não vejo filme de suspense. Por quê? Porque eu não quero colocar aquilo na minha mente. Não quero. Eu não quero colocar aquela matéria-prima na minha mente. Então, a gente tem que alimentar corretamente 3 coisas. Mente, sentimento e alimentação. E comida. O que a gente coloca na nossa mente, nosso coração e nosso estômago. Então, eu controlo a matéria-prima que eu coloco. E isso faz uma boa vida, né? Muito bom. Então, quando a gente pensa com a matéria-prima que a gente tem aqui dentro, a gente pensa, a gente reflete sobre um tema e a gente delibera. A gente decide. Então, o nosso pensamento gera uma decisão. A decisão gera um comportamento. Ah, então eu vou gravar um podcast com a Fernanda.
Então, pelas coisas que eu tenho na minha mente, eu tomo uma decisão e eu estou gravando aqui um podcast. Então, eu tenho um comportamento. Comportamento, enquanto você está pensando e decidindo, o mundo não está sendo impactado com aquilo. Quando você age, quando você se comporta, aí o mundo é impactado. E se o mundo é impactado, o mundo te devolve um resultado. Então, eu vou pegar esse copo de água. A partir do momento que eu estou decidindo pegar o copo de água, o mundo não foi impactado, não existe resultado nenhum, só existe um pensamento. Quando eu pego o copo de água, agora eu estou impactando o mundo. E aí, obviamente, o mundo me impacta. Então, por exemplo, eu pego a água, eu bebo a água e eu ponho o copo aqui. Quando eu ponho o copo aqui, por exemplo, ele fez um barulho. Esse barulho atrapalha o podcast, dá um pico de ruído. Ou seja, o mundo agora está me trazendo um resultado, aí piora a qualidade do podcast e tal, e etc. Então, eu penso, eu decido, eu me comporto. Quando eu me comporto, eu ajo sobre o mundo. Quando eu ajo sobre o mundo, ação e reação. O mundo reage sobre mim. A reação do mundo é o meu resultado. Só que a gente está falando de um copo de água. Mas eu podia estar falando do resultado financeiro da empresa. Mas eu podia estar falando do casamento. Mas eu podia estar falando da saúde. Do quantas vezes eu vou no médico para tomar remédio. Quanto de remédio que eu tomo. Tudo isso é resultado. Se o nosso resultado não está condizente com aquilo que a gente deseja, nossa expectativa e nossa realidade estão em lugares diferentes, eu tenho que entender o quê? Quais são as ações que eu estou tendo sobre o mundo que eu estou tendo esse resultado que eu não quero? Então eu tenho que mudar as minhas ações. Para mudar as minhas ações, comportamento, eu tenho que mudar as minhas decisões. Para mudar minhas decisões, eu tenho que mudar meu pensamento. Quando eu mudo a minha visão de mundo, eu mudo as minhas decisões, eu mudo o meu comportamento, eu mudo o resultado. Se o resultado é favorável, eu continuo pensando daquela maneira. Se o resultado é desfavorável, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar para que eu tenha resultados diferentes. É lógica. Porque todo pensamento gera um sentimento. Sentimento gera ação. Ação. Isso aí. E tudo que nutre meu pensamento influencia a carga de todas as coisas que está na emoção. Isso aí. Então, tudo que a gente nutre o pensar influencia o agir, porque passa pela emoção, passa pelo coração, passa pela tua experiência, passa pela tua vida. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso ter o atributo, eu preciso ter o significado do que é vencer para mim. Boa, é exatamente Primeira coisa, isso. o que é vencer para mim? O que é o meu topo? Qual é o resultado que eu quero? Qual é o resultado que eu quero? E nas diferentes áreas da vida, porque não estamos falando só de business, estamos falando na vida, no relacionamento, na família, com os filhos. Perfeito. Partindo desse princípio, o que influencia o resultado, essa decisão, chegar nessa decisão, é a minha visão de mundo, que é a minha mentalidade. A minha mentalidade, na concepção de Conrado Adolfo, ela se constrói com eu identificando o que eu quero e o conhecimento que eu preciso ter para chegar onde eu quero. É isso daí. Conhecimento, primeiro ponto. Conhecimento, a partir do conhecimento, é isso daí. Conhecimento. É isso daí. Aí depois, bom, eu tenho conhecimento, eu preciso me colocar em ambientes para modelar a visão de outras pessoas que já conquistaram também aquilo que eu desejo. Exatamente. Porque eu treino meu pensamento, treino meus comportamentos com a visão que eu posso pegar emprestada na ambiência. Exatamente, mas tem um ponto aí que a gente chama isso de modelagem, né? Mas não é tão simples. Porque quando eu olho para uma pessoa e vejo os resultados dela, eu falo, nossa, eu quero ter os mesmos resultados. Mas aí eu me pergunto, como que essa pessoa chegou lá? Não foi só o que ela fez, foi o porquê ela fez. Que são as decisões que ela tomou e os comportamentos que ela teve para ter aquele resultado. Então eu tenho que entender o porquê. E qual é o porquê? É a visão de mundo dela. Então eu tenho que entender qual é a visão de mundo dela. O que ela acha sobre tal coisa. O que a gente está fazendo aqui. Você está extraindo de mim a minha visão de mundo. Uhum. Aquilo que eu acho. Por que eu sou consistente? Por que eu cheguei onde eu cheguei? Eu estou falando sobre a minha visão de mundo. Como eu acredito que as coisas são. Uhum. E os dois elementos que foram determinantes para você chegar onde você está. Os elementos, sim. Isso, sim. Conhecimento e ambiência foram dois elementos que treinaram a tua mente. Exatamente. Ambiência, exatamente. E na ambiência eu aprendi a consistência. Uhum. Eu aprendi a melhorar a minha rota a partir do resultado. Não existe resultado bom ou ruim. Existe resultado conforme ou não conforme. Existe bom ou ruim. Ah, nossa, eu tive um resultado ruim. Não. Você teve um resultado não conforme. Você queria uma coisa e você obteve uma outra coisa. Mas você teve um resultado. Só que foi um resultado que você não queria. Não foi resultado ruim. Foi um resultado não conforme. Não foi conforme aquilo que você realmente lutou para fazer. Ou melhor, não foi aquilo que você queria.
mas você fez alguma coisa, você lutou para fazer o resultado que veio. Acabou. Então, eu me isento emocionalmente do resultado. Porque se eu tenho isenção emocional de um resultado, eu consigo analisá-lo estrategicamente. Consigo analisar ele com mais clareza. E aí eu consigo saber o que eu acertei, o que eu errei dentro de um grande erro. Para mim, o erro, por quê? Um resultado não conforme. Perfeito. Eu quero colocar um elemento aqui, quero saber a tua opinião, se você concorda, tá? Que esse elemento está numa ferramenta que eu desenvolvi, que se chama Técnica 4D, para treinar a mentalidade para alcançar resultados, tá? E nesse elemento, o elemento eu preciso também olhar para a minha comunicação, mudar a minha comunicação, a forma como eu me comunico, prestar atenção na forma como eu me posiciono, no que eu digo, né? Observar a minha comunicação para mudar essa comunicação. Depois, as afirmações positivas, porque tudo aquilo que eu treino o meu cérebro para acreditar nessa nova visão de mundo, ele também vai reagir sobre isso, né? Você falou de crença de identidade, eu acredito que a gente pode introduzir crenças de poder, crenças de merecimento, e isso acontece como? Eu preciso afirmar para o meu cérebro essa nova versão. Eu preciso convencer o meu cérebro dessa nova identidade, dessa capacidade diariamente. Eu mudo isso com comunicação, eu mudo isso com afirmação, eu mudo isso com o ensaio, que começa na mente primeiro, a visualização. Sim. Então, são elementos que estão relacionados à parte emocional mesmo, o treino emocional, o treino da mente, o treino que sustenta o conhecimento e a ambiência. Porque a pessoa com conhecimento, sentada numa mesa certa, mas não acreditando em si, com baixa autoconfiança, com insegurança, com medo, com julgamento, não tendo treinado aqui o seu emocional para suportar aquela visão, ela se encolhe. Ela não recebe. Então, eu acho que os elementos ali nessa questão de a forma, observar a minha comunicação, observar o que eu estou afirmando para mim mesma sobre todos os dias, e a visualização primeiro, assim, cara, essa é minha visão de mundo, essas são as realizações que eu quero ter, essa é a identidade que eu quero construir, esse é o poder que eu quero construir, né? Então, eu desenvolvi essa ferramenta, essa técnica 4D, até vou deixar aqui na descrição do podcast, que é uma técnica que ajuda a pessoa a entender o que pode me travar, quais são as questões emocionais que podem me travar, e como eu favoreço todo esse percurso com o conhecimento e com a ambiência, com a minha mente alinhada. Tu concorda com isso, que é importante? Concordo sim, lógico. O poder da visualização é enorme, porque, se eu não me engano, 2/3 do nosso cérebro ele é voltado para interpretar aquilo que a gente vê. Então, quando a gente visualiza, a gente está usando muita coisa do cérebro. Uma parte muito grande, porque eu estou visualizando uma coisa. Não os 2/3, porque é o que eu estou vendo de fato. Mas a visualização é a imaginação. O movimento é uma boa parte também. Concordo, sim. E eu vejo que a gente falou duas coisas muito complementares aqui, que é como que você constrói dentro de você a tua identidade, tuas crenças, etc., e como que você reedita as suas crenças, que é o ambiente. Então, eu dou muita importância para o ambiente que eu vivo, porque é a matéria-prima que eu coloco na minha mente. Se eu coloco a matéria-prima errada, por exemplo, a pessoa chega perto de mim e começa a falar mal dos outros. Cara, vou embora. Nossa, tem hora, vou embora. Por quê? Porque, cara, eu não quero participar daquela coisa, daquele conluio, né? Daquela coisa de falar mal dos outros. Aí fica aquela coisa ruim, tá tudo péssimo. Cara, pelo amor de Deus, embora daqui. Por quê? Porque é uma matéria-prima que está entrando na minha mente. E a partir do momento que eu coloco essa matéria-prima, eu começo a me comportar de acordo com aquilo. E aí o mundo vai me trazer resultados ruins. E eu já sei, eu já fui por esse caminho já. Eu já sei que o resultado é ruim. Então eu prefiro não gastar o tempo da minha vida, que é um tempo preciosíssimo, em uma coisa que eu sei que vai me trazer um resultado ruim. Acabou. Perfeito. E aí fica a provocação. Quem é você quando você chega no ambiente? Porque aquilo que você comunica te afasta ou te aproxima do teu sucesso, da tua realização. Porque a pessoa pode ser essa pessoa que chega no ambiente e destoa, afasta, por causa da sua mentalidade. Coisa interessante, isso aí que você está falando. Teve uma vez que eu levei os meus vendedores para... Eles bateram meta, e aí eu levei eles para comemorar.
E eu gosto de levá-los em um lugar que tira eles do mundo deles. Então, exemplo, a gente bateu uma meta, eu botei todo mundo no carro e falei o seguinte, olha, a gente vai para um lugar, não vou falar qual é em São Paulo, eu moro em Campinas, né? 1h30 de algum lugar de São Paulo, dependendo do trânsito, e aí a gente foi para o Sky, que é um bar rooftop, num hotel chamado Unique, para quem não conhece, é um baita hotel, um baita lugar bacana. E daí quando eles chegaram lá, é um lugar nem é o lugar de mais alta estirpe de São Paulo, não, mas é um lugar de alto padrão, exatamente. E aí aconteceu, eu já sabia que isso aconteceu, obviamente, que eu já fiz isso outras vezes, aconteceram 2 fenômenos. Primeiro, algumas pessoas ficaram muito à vontade. Cara, o cara abriu os braços, e a gente percebe pela postura, né? A pessoa já abre o braço, a pessoa... Nossa, o cara tá em casa. O cara olha e fala, nossa, é esse o mundo que eu quero. Acabou. Nasci pra isso. Nasci pra isso. E uma outra pessoa, um outro conjunto de pessoas retraída. Olhando para aquilo tudo, e olhando, e calada, e olhando. Ali você já descobre o seguinte. Quem que vai lutar para voltar para aquele lugar e quem não vai? A pessoa que se sentiu mal naquele lugar, ela não vai lutar para estar de novo naquele lugar. E se aquele lugar é o lugar das pessoas que vendem mais, ela não vai vender mais para estar lá. Porque ela não quer aquele lugar. Ela quer uma outra coisa. Uma outra coisa. Ela quer ir para a fazenda, sei lá, uma outra coisa. Mas eu tenho que escolher um critério. O critério foi, vou levar todo mundo para o Unique, não vou levar para a fazenda, vou levar para lá. Porque lá é um lugar caro. E se eu quero que os meus vendedores tenham dinheiro para ir para esse lugar, eles têm que vender mais, logo eu vou levar ele para esse lugar. E aquela pessoa que abriu os braços e falou, cara, eu estou em casa, aquele sujeito teve um sentimento bom, logo ele vai querer repetir. E para repetir? Ele vai ter que aprender, exatamente. E uma dada hora, ele vai trazer aquilo para a identidade dele, porque ele fala, nossa, eu me senti muito bem aqui, eu estou bem aqui. Só que eu não consigo vir aqui se o Conrado não me trouxer. Ou seja, eu tenho que bater meta várias vezes para que o Conrado me traga, e uma dada hora, com esse dinheiro, eu vou começar a vir sozinho. E uma dada hora, eu vou ser isso daqui. Eu vou me tornar isso daqui. Essa sofisticação, essa riqueza, esse alto padrão. Então, quando você expõe o seu time, o seu familiar, o seu amigo e você mesmo a um lugar que você tem um sentimento bom naquele lugar, o teu cérebro vai lutar para repetir aquilo. A gente quer repetir aquilo que a gente se sente bem. E a gente quer evitar aquilo que a gente se sente mal. Fuga da dor, busca do prazer. Princípio básico. Então, quando você leva aquela pessoa, você se leva para um lugar que você se sente bem e você passa a repetir aquilo que você fez para chegar lá, você se molda. É uma ferramenta mental. Porque se o teu cérebro... Vamos pensar que o nosso cérebro ele foi moldado por milhões de anos. Milhões e milhões e milhões de anos. Ele é uma máquina de repetir padrões. É uma máquina de sobrevivência. Então eu tenho que usar isso ao meu favor. E não estou falando de mente, estou falando de cérebro mesmo. Estou falando do hardware, não do software. Eu estou falando de como o cérebro funciona. Como que ele faz você entrar em, por exemplo, em modo guerra, quando você tem um animal feroz na sua frente. Isso é o cérebro que faz, isso é o teu organismo que faz. Você tem que usar isso a teu favor. Quando você se sente bem, o teu cérebro, a máquina, ele fala, nossa, gostei daquilo, quero repetir. Uhum. É como quando você come uma fruta, um pedaço, como você come açúcar. Você come um quindim, você come um bolo, aquilo faz bem para você e você fala, nossa, eu quero repetir. E repetir significa comer de novo. Uhum. Só que é fácil você ir lá dar uma colherada de novo. Mas não é fácil você bater a meta todo mês. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Você tem que se sentir bem, você tem que saber fazer, e a partir daí você traz para a sua identidade. Perfeito. Meu Deus, o tempo voou? Voa, né? O papo está muito gostoso. Eu preciso fazer uma última pergunta. Eu estou sentada na frente de um dos maiores especialistas de marketing e vendas do país. O quanto você atribui o sucesso nessas áreas à mentalidade da pessoa, a realização nessas áreas, para a gente costurar, assim, a técnica está lá, o conhecimento está lá, você pode acessar, você pode aprender, porém, vírgula,
pensa o seguinte, se sucesso, vamos falar de sucesso na régua financeira. A pessoa ganhou muito dinheiro, ponto, tá? Só para a gente escolher uma régua aqui de sucesso. O sucesso, ele tem a ver com as suas... O resultado que o mundo traz é o sucesso. Nossa, eu ganhei dinheiro, o mundo me trouxe dinheiro porque eu agi no mundo de determinada maneira. Para eu agir de determinada maneira, eu tenho que tomar decisões. Para eu tomar decisões, eu tenho que ter matéria-prima, mentalidade. Então, todo o sucesso ou insucesso de uma pessoa tem a ver com as decisões que ela toma, logo tem a ver com a mentalidade dela. Uhum. E aí vai ter gente aqui que vai pensar o seguinte, não, Conrado, mas eu estou fazendo as coisas certas, mas elas estão dando errado. Por definição, tecnicamente, se as coisas estão dando errado, é porque você está fazendo tudo para que a coisa aconteça daquela maneira. Você está frequentando os ambientes que você vai ter aquele resultado. Você está se conectando com pessoas que vão te trazer aquele resultado. Não existe eu estou fazendo as coisas certas e está tudo dando errado. Não existe isso. Se as coisas estão dando errado, é porque você está agindo de maneira a conseguir aquele resultado errado. Eu estou no ambiente... mas eu não posso sair desse ambiente. Tudo bem, isso é uma outra história. Aí eu moro numa comunidade, aqui as coisas estão dando errado para mim, mas eu não posso sair dessa comunidade. Tudo bem, então tem a ver com o ambiente. Mas você reconhece que aquele ambiente não é o melhor. Você não pode sair, uma outra história. É uma questão social. Mas você está em um ambiente em que as coisas dão errado. Como é que dentro desse ambiente que as coisas dão errado, ou seja, resultados não conformes, você consegue... Porque, por exemplo, para o dono da boca, né, é o xerife da favela, o xerife da comunidade, para ele, tá tudo dando certo. Por quê? Porque ele é o dono da boca. Cara, ele tá no mundo que ele quer, ele tá construindo o mundo que ele quer. Agora, para o cidadão que mora ali, numa tapera, para eles que eu estou dando errado. Ou seja, é o mesmo ambiente, mas a posição de cada um naquele ambiente, naquela dinâmica social, faz com que para um a coisa esteja péssima e para outra a coisa esteja ótima. Então, a gente tem que pensar assim, tá, eu estou num ambiente que para mim as coisas não estão dando certo. Tudo bem, você tem que sair do ambiente, mas eu não consigo. É uma outra questão. Entendi. É uma outra questão. É uma questão social, uma questão do Brasil e de outros países também. Questão péssima social. Mas a pessoa não pode falar, eu estou fazendo as coisas certas, mas as coisas estão dando errado. Não, não. Tem uma coisa aqui que está errada. Você não pode sair dela, mas ela existe. E você sabe que aquilo está dando errado por conta daquele ambiente. Então esse é um ponto. Então quando a gente tem as nossas decisões tomadas de maneira coerente àquilo que a gente quer, ao nosso resultado esperado, ao nosso resultado conforme, as coisas começam a dar certo. Então, para ter sucesso em marketing, vendas, relacionamento ou qualquer outra coisa, a gente precisa ter a matéria-prima certa, tomar as decisões certas, frequentar os ambientes corretos a partir daí, porque o ambiente que eu escolho frequentar é uma decisão. Uhum. Por exemplo, eu quero ser músico. Tá? Então, eu vou frequentar ambiente de músicos. Eu não vou frequentar ambiente tecnológico, de programadores. Não, eu vou frequentar ambiente de músicos. Por quê? Porque eu aumento a minha probabilidade de sucesso. Eu posso ali conhecer um músico que conhece um produtor. Então eu tenho que estar nesse ambiente. Se eu quero ser um empresário de sucesso, eu tenho que frequentar um ambiente de empresários de sucesso. Perfeito. Porque não só eu vou entender as regras, como vou conhecer as pessoas. E aí eu vou começar a entender como elas pensam, qual é a opinião delas. E quando a gente fala de marketing e vendas de maneira específica, tem um ponto aqui que é o seguinte. Primeiro, marketing e vendas não deveria ser visto de maneira separada. Não existe marketing e vendas. Tudo é vendas. Departamento comercial engloba o departamento de marketing. E aí, as pessoas de marketing vão me matar ouvindo isso. Mas é exatamente isso. Marketing é fornecedor de vendas. Ou seja, é tudo uma coisa só e o mais importante é vendas. Ponto. Não é o marketing, é vendas. Só que o marketing tem que ser feito para vender. E não o marketing ser feito para o ego do cara do marketing. Não, tem que ser feito para vender, nem para o ego do dono. Então essa é a primeira coisa, porque é um custo, logo tem que ter um retorno. Segunda coisa é, marketing e vendas, por isso que eu falo as duas coisas juntas, e não marketing ou vendas, é marketing e vendas, é a respeito de comportamento consumidor. É a respeito de psicologia. É a respeito de como as pessoas pensam. É a respeito de como as pessoas compram. Então, se você não entende de gente, você não entende de marketing e vendas. Não é fazer tráfego. O tráfego é feito para aquelas pessoas que pensam daquela maneira. Então, aquilo que eu falo sobre mentalidade, visão de mundo e marketing e vendas
é intrinsecamente conectado. Não são coisas apartadas. Eu gosto de gente. Eu gosto de pegar as pessoas. Eu gosto de abraçar as pessoas. Eu gosto de ver gente. Eu tenho uma bateria social pequena. Isso aí, ou seja, quando tem muita gente, muito barulho, muita gente, eu falei, cara, eu preciso de um momento de silêncio para depois eu voltar. Preciso recarregar a bateria. Mas eu sou people person. Eu gosto de gente. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de entender as histórias. Por quê? Porque eu sou um cara de marketing e vendas. Porque eu sou um cara de entender como que eu faço esse copo se conectar ao que a Fernanda é. Não do que a Fernanda quer comprar, é do que a Fernanda é. Pega essa visão. Para isso eu tenho que entender a Fernanda. Então, se eu falar que esse copo compre porque ele é barato, se a Fernanda for uma pessoa de status, ela é uma pessoa de status, nível de identidade, ela não vai comprar esse copo porque ele é barato. Mas se eu falo, esse copo daqui foi usado pelo rei Luís XV, e ele é uma reprodução, obviamente, mas é o mesmo modelo da realeza francesa do século XVIII, eu não sei se é o século XVIII, talvez seja XVII, não, acho que é XVIII mesmo. O que vai acontecer? A Fernanda vai falar, nossa, eu sou conectada com status, eu quero isso, eu quero esse copo por causa disso. Mas isso é o nível de identidade da Fernanda, que tem a ver com todas as experiências que ela teve, aquilo que ela gosta, aquilo que ela sabe, aquilo que ela é. Então eu tenho que conectar um produto com a Fernanda a partir daquilo que a Fernanda é, não aquilo que o produto faz. Isso é marketing em vendas. E tem tudo a ver com o quê? Mentalidade. Mentalidade. Gente, que episódio foi esse? Que leveza na condução. Eu acho que vai ter que ficar mais um segundo episódio aí, uma provocação para uma segunda conversa. Para você que está nos acompanhando aqui, se fez sentido, se contribuiu, o insight que você teve, faça eu e o Conrado ficar sabendo, printa, compartilha, espalha. Quantas pessoas estão se afastando daquilo que um dia pensaram em conquistar por causa da sua visão de mundo, por causa da sua mentalidade. Eu ouso em dizer que a mentalidade, né, tudo é sobre a mentalidade, a base que sustenta qualquer decisão que você tomar. Muito obrigada, Conrado, pelo teu tempo, pela tua generosidade sempre, pelos aprendizados e pela oportunidade de sentar na mesa e pegar a tua visão emprestada. Imagina que isso. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a conversa, foi uma conversa muito agradável. Eu tenho poucas oportunidades de falar sobre esses temas mais profundos, porque eu falo muito de coisas técnicas. Eu falo ali da operação de marketing e vendas. Só que a coisa técnica é apenas uma superfície, é só uma coisa lá na superfície. Porque tudo aquilo vem de algo muito mais profundo. E quando a gente fala das coisas mais profundas, a gente fala de princípios, a gente fala de fundamentos. São os fundamentos que fazem a coisa realmente caminhar, né? Não é a superfície que faz, é o que está por baixo sustentando tudo aquilo. E esse é o propósito do podcast Saia do Rascunho. Hackear a mentalidade, a forma de fazer de grandes mentes. Muito obrigada. Obrigado. Isso. Obrigado.